Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a esta videoaula. Hoje nós vamos entrar nessa segunda parte do tema eletrostática, dividindo em duas partes. E nesse tema nós falaremos basicamente sobre dois assuntos, nessa segunda parte: o potencial elétrico e a capacitância, certo? Então, basicamente, nós vamos definir o que seria a energia potencial elétrica, e a partir da energia potencial elétrica vamos definir o potencial elétrico. Vamos discutir um pouco sobre algumas distribuições, o potencial devido a algumas distribuições específicas, como por exemplo cargas pontiformes, um dipolo e também uma distribuição contínua de carga. Também vamos falar sobre a relação que existe entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Como obter o campo elétrico a partir do potencial. E, por fim, vamos falar sobre capacitância. Ok? Então, basicamente, essa é a segunda parte. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o que der em relação ao potencial elétrico. E aí eu estimo que nós basicamente tenhamos umas 3 ou 4 aulas dentro desse tema, ok? Bom, potencial elétrico. Você já deve ter visto em Física 1 que o trabalho de uma força é dado por essa expressão matematicamente, que é basicamente, a grosso modo, sem entrar em detalhes específicos dessa equação, basicamente uma força vezes uma distância, certo? Vezes um deslocamento, e matematicamente você tem uma expressão desse tipo, mas fisicamente, que é o que mais interessa para nós, nós vemos que o trabalho nada mais é do que uma certa energia, que vocês também já devem estar vendo, devem ter visto também em física no ensino médio, uma energia que é transferida para um determinado corpo. Então, por exemplo, se vocês imaginarem, só a título de exemplo, se vocês imaginarem uma turbina, um sistema de propulsão aqui, em uma embarcação, vocês imaginarem, então o trabalho que essa turbina realiza transfere energia para esse navio. E aí, olha que interessante, essa energia, uma parte dela, o que acontece com o navio? Você ligou o navio, ligou os motores e tal, e puxou a alavanca. O que acontece com o navio? Ele começa a andar, a entrar em movimento. Então, basicamente, o trabalho realizado pelo sistema de propulsão se transforma, dentre outras coisas, numa energia ligada ao movimento, que é a energia cinética. Do navio, certo? Porém, esse navio entra em movimento e a gente pode falar, toda a energia, todo o trabalho que essa turbina realiza, de fato se converte em energia de movimento para o navio. Ou seja,
Se eu colocar aqui, se essa turbina ela realiza um trabalho de 100 joules, por exemplo, ou 100 kilojoules. 100 kilojoules. Esses 100 kilojoules vão ser convertidos em meio de mV ao quadrado? O que vocês acham? Não. Isso aconteceria, eu creio que vocês já vão ver isso no teorema trabalho, energia e cinética. Isso aconteceria se a força, né, produzida por essa hélice girando, por esse sistema de propulsão girando, por esse propulsor girando, fosse a única força atuante sobre essa embarcação. Mas a gente sabe que não. Por exemplo, existem forças aqui, né, de arrasto, forças que vocês vão ver que nós vamos chamar de forças dissipativas, ou seja, forças que atrapalham, né, e que causam um certo atrito, né, e basicamente elas desperdiçam essa energia. Então, basicamente, dependendo da atuação dessas forças, do trabalho produzido por esse propulsor aqui, uma parte menor do que 100 kJ, por exemplo, vou dar só um exemplo, tem que se fazer sempre a conta, mas, por exemplo, seria algo como 70 kJ, por exemplo, se transformaria em energia de movimento. Outras energias, né, 30 kJ seriam perdidas, desperdiçadas. Ok? Mas aqui o importante é que vocês entendam. Então, o trabalho, ele é basicamente uma forma de você transferir uma capacidade que você tem para transferir energia para um sistema, certo? Aqui no meu caso o sistema era um navio, mas é só um exemplo, ok? Por outro lado, pode ser que vocês tenham visto, pode ser que não, mas vocês vão ver que a energia potencial, se eu tenho uma força que eu chamo de conservativa, como é o caso da força, vou dar alguns exemplos, a força gravitacional, a força elétrica, que é a que nós estamos estudando em Física 2, força elástica e algumas outras, essas forças são conservativas. Isso significa que quando um sistema recebe esse tipo de força, esse sistema ele está sujeito então a uma força que nós chamamos de força conservativa. E uma das características, né, ou uma das consequências, é que você pode associar a essas forças conservativas uma dada energia, chamada de energia potencial. Por exemplo, vocês estão familiarizados com a energia MGH, que seria a energia potencial gravitacional. Por que ela existe? Porque a força gravitacional é uma força conservativa. Certo? Mestre, não entendi. Imagina o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, na força elástica, que ela é muito útil para a gente, porque ela ilustra muito claramente de diversos aspectos que são mais gerais. Acho que você visualiza muito bem com a força elástica. A força elástica ela é capaz do seguinte: imagina, você tem um estilingue, certo? Você
Não sei se algum de vocês já usou um estilingue. Mas o estilingue basicamente é um galho em V, que você amarra um elástico aqui, você bota uma pedra, você puxa e solta e ele propulsiona, né, a pedra, né, o que nós chamamos de projétil, certo? Isso é um estilingue. O que tem de fantástico nisso? É que quando você, então, pega a pedra, segura ela e puxa o estilingue, você acumulou uma determinada quantidade de energia naquele elástico. E como é que você sabe que você acumulou uma determinada quantidade de energia? Porque assim que você solta o elástico, você percebe que o elástico ele propulsionou e jogou a pedra longe, certo? Jogou a pedra longe. Então você pode imaginar, bom, se o estilingue jogou a pedra longe, é porque quando eu puxei o estilingue, eu acumulei alguma coisa, algum poder, alguma potência para transformar o estado de movimento daquela pedra num movimento, num lançamento. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Por exemplo, se você não esticar o elástico, tenta fazer isso em casa, né? Com um elástico qualquer. Se você não esticar e colocar pedra, o que vai acontecer com a pedra? Ela vai cair. Agora, se você esticar o elástico para trás e soltar, a pedra vai ser propulsionada para frente, certo? Então isso significa que você acumulou no elástico, quando você puxou para trás, uma certa potencialidade para que aquele elástico esticado transmitisse para a pedra uma certa característica, né, que nós vamos chamar de movimento, né, movimento para frente. Isso então ficou claro, né? Agora, tem uma outra coisa ainda mais específica no caso do elástico, é que toda essa potência que eu guardei no elástico, ela foi transferida para a pedra. Ou seja, tudo que eu guardei em forma de potência para um movimento, nota que eu estou evitando chamar de energia potencial, porque talvez vocês ainda não tenham visto, mas eu acredito que esse conceito de uma potencialidade para o movimento, ou seja, um movimento que ainda não ocorreu, mas você tem certeza que ele vai ocorrer assim que você soltar a pedra. Esse conceito eu acho que vocês conseguem alcançar mesmo sem ter visto de fato o conceito de energia potencial, que nada mais é do que isso que eu estou falando. Agora, voltando às vacas frias, essa quantidade que você guardou aqui ao esticar o elástico, ele é integralmente, totalmente transferido para a pedra. Então, isso quer dizer que o elástico, ou a força produzida pelo elástico, que nós chamamos de força elástica, é uma força conservativa, porque ela não dissipa energia, ela não estraga, vamos colocar entre aspas, não estraga energia, mas ela pega toda a energia e transforma ela em movimento, certo? Tá, mestre, mas me dá então um exemplo contrário para que eu possa entender a diferença dos dois. Vou te dar um exemplo contrário. O atrito. Se você estiver numa mesa aí, né, pega qualquer objeto e dá um cutucão nele, né, como eu estou fazendo com a minha borracha aqui, sobre a minha escrivaninha. Dá um cutucão no objeto, assim, você vai perceber que você cutucou ele e ele
vai andar por um tempo e ele vai parar. Por que ele vai parar? Porque existe uma força que ela está retirando o movimento do objeto. Você cutucou o objeto, você transmitiu o movimento para o objeto. Porém, existe uma força aqui que é dada pela interação entre a mesa e o objeto que você cutucou, por exemplo, no meu caso, uma borracha. Existe uma interação entre eles que nós chamamos de força de atrito que rouba esse movimento, dissipa esse movimento. Então, todo movimento que esse objeto era capaz, né, de executar quando eu cutuquei ele com meu dedo, foi roubado, foi dissipado por essa força. Certo? Então, esse é um contraponto às forças conservativas. Bom, outras forças conservativas são a força gravitacional, como eu falei, a força elétrica, que é a que nós vamos ver com mais afinco durante o curso. Então, para resumir, toda força, quando ela é conservativa, eu posso associar a ela uma energia potencial. Ok? E essa energia potencial, que a gente chama de ΔU, a sua variação, menos a sua variação na verdade, já vou explicar o menos, mas basicamente a sua variação está ligada ao trabalho realizado por essa força. Certo? Então, a energia potencial, basicamente, no caso da força elétrica, seria a energia necessária para trazer uma partícula carregada de um ponto a outro dentro de um campo elétrico existente. Mestre, ainda não entendi essa frase. Faça a analogia, então, com o estilingue. Você concorda comigo que para eu pegar a pedra, certo? E para que essa pedra acumule uma determinada energia potencial, eu tenho que puxá-la? Concorda comigo? Puxar essa pedra significa, ou resulta no alongamento do elástico. Vê se vocês acompanham o raciocínio. Puxar a pedra vai alongar o elástico. Alongar o elástico resulta num acréscimo, num aumento, e quanto mais alongado, quanto maior esse acréscimo, no aumento de energia potencial. Ok? Tá aí tudo bem? Agora, quando esse elástico está... quando eu estou segurando ele e o elástico está esticado, nesse momento eu acumulei uma energia potencial. Certo? Então, eu acumulei. Ela foi de 0 até um valor máximo. Então, a energia potencial... Vamos usar uma página aqui preta? Então, imagina. Vou desenhar aqui. Aqui está o estilingue. Certo? E eu estiquei o elástico. Aqui está a pedra, eu estiquei o elástico, certo? Bom, quando ele estava aqui, ele tinha... Qual é a energia potencial? Você lembra que aqui, nesse ponto aqui, a pedra cai para o chão? Então aqui a energia potencial, vou chamar de inicial, era 0. Não tinha energia potencial. Só que eu puxo ele até esse valor. Então, até esse delongamento aqui do elástico. Então, eu tenho uma energia potencial final, que é diferente de 0. Certo? O que acontece, então, quando eu solto o elástico? Ele deixa de se deformar, mas ele propulsiona essa pedra para frente.
Então a situação final dele depois de eu soltar a pedra fica assim, ó. O elástico frouxo, o elástico em repouso, e a pedra foi lançada. Ok? Então, isso aqui eu acumulei energia potencial, né? ΔU. Por que ΔU? Mestre, mas aqui não era zero? Sim, mas aqui, vocês concordam que aqui poderia ser qualquer outro valor? Por exemplo, eu não necessariamente precisaria ter começado aqui. Poderia ter começado de um ponto aqui em que ela já tivesse esticada um pouco. Certo? Então, o que conta é essa variação aqui. Nesse caso, a variação foi daqui até aqui. Certo? Então, é uma variação que conta. Agora, vocês concordam comigo que ao soltar a pedra, houve uma... Quando eu solto, o elástico ele faz uma força na pedra. Então, vamos desenhar aqui, ó, a situação aqui. O elástico, ele faz... Aqui está a pedra. O elástico faz uma força, certo? Força elástica, atuando por uma certa distância, que foi a distância onde a força atuou, daqui até aqui. Então, atuando por uma certa distância, certo? Isso, então, uma força atuando por uma distância, é o trabalho realizado pela força elástica. Então, a força elástica ela realizou um trabalho sobre a pedra. Não à toa, a pedra ela foi propulsionada, foi lançada. Agora, essa força elástica, esse trabalho, qual foi então esse trabalho? Ele foi exatamente menos a variação da energia potencial. Certo? Por quê? À medida que a energia potencial foi se alterando, essa variação, a energia potencial foi se transformando gradativamente em trabalho. Trabalho, até que a pedra chegou aqui e foi lançada. A partir daqui, ela não tem mais nenhuma força elástica atuando sobre ela. Certo? Mas daqui até esse momento, a energia potencial foi se transformando, ou seja, a energia potencial foi diminuindo. Vocês concordam? Vê se você concorda. Opa. Vê se você concorda. Eita. É melhor até que apague, né? Para a gente desenhar de novo. A pedra estava aqui, né? O elástico estava aqui. Só que quando a pedra... Vamos tirar algumas fotos. Quando a pedra estava aqui, né? Então, no segundo momento, o elástico estava aqui, empurrando a pedra. Você concorda comigo, então, que a energia potencial daqui para cá é maior do que a energia potencial daqui para cá? Certo? Só que nessa altura, tem uma força aqui, o elástico está empurrando a pedra e uma distância foi percorrida. Então, a essa altura, um dado trabalho já havia sido realizado. Certo? Então, vamos supor, aqui um trabalho, vou dar números para de repente vocês pescarem. Um trabalho de 10 joules aqui, custou 10 joules aqui de energia potencial, né? Que foi transformada. Isso vai ocorrendo até chegar aqui. Quando chega aqui, foi realizado o trabalho total, vamos dizer que tenha sido 80 joules.
Só que a energia potencial aqui é zero. A energia potencial aqui é 80, certo? Como a energia potencial variou para baixo, ela diminuiu, certo? Ela foi de 80 para zero. O trabalho ele aumentou. Ele foi de zero, o trabalho foi de zero, e aqui ele foi para 80. Ok? Dessa forma, eu posso então, por isso eu posso dizer que o trabalho da força elástica é igual a menos a variação da energia potencial. Porque a variação não é o final menos o U inicial. Vocês concordam comigo? Certo? Quem é o U inicial aqui? O inicial é 80, que está acumulado, estocado. 80 joules. O U final aqui, não tem nada estocado aqui, então é zero. 0 menos 80, menos 80. Agora, note que o trabalho na força pelo deslocamento, então é positivo, né? Então, esse trabalho só pode ser positivo se eu tiver um sinal de menos aqui, que vai anular com esse menos da variação. Logo, trabalho igual a 80 joules. Certo? Mas vocês podem pensar fisicamente, sem entrar nesse detalhe matemático, nisso que eu estou falando. A energia potencial diminui porque ela é transferida em forma de trabalho pelo elástico para a pedra. Ok? Agora, o que seria então a energia potencial de uma carga? A gente falou sobre campo elétrico, né? Aqui eu tenho a força elétrica, a força, elástica, e o campo elétrico ele exerce uma força sobre uma carga. Né? Então ele pode ser considerado como uma espécie de força, né? O campo elétrico é uma força. Então vocês podem imaginar o seguinte: se eu tenho aqui uma carga, vamos dizer, mais Q, se eu tenho uma carga aqui, vocês concordam que para eu trazer ela para perto, eu estou indo contra a força elétrica dessa carga aqui? Imagina, eu tenho uma carga aqui que está parada. Em algum lugar ela está parada. Quando eu pego uma outra carga e vou trazendo para perto, é como se eu estivesse pegando uma pedra e puxando. Então, aqui nesse sistema, é como se eu estivesse estocando uma dada energia. É como se eu estivesse estocando, não. É o que eu estou fazendo, estocando energia. Então, quando eu chego aqui, por exemplo, né? Quando eu chego aqui, eu estoquei uma energia. Como é que eu sei que eu estoquei uma energia? Porque vocês concordam comigo que essa carga ela não quer ficar aqui? Essa outra carga positiva ela não quer ficar aqui? Para onde que ela quer ficar? Você lembra que cargas de sinais iguais elas se repelem? Você lembra que nós conversamos sobre isso? Sinais iguais se repelem. Se por algum motivo você tem uma carga positiva e você força ela a ficar perto de outra, ela não quer ficar ali. Assim como o elástico não quer ficar esticado, ele quer ficar livre, ele quer ficar em repouso. Né? Certo? Dessa mesma forma, essas cargas não querem ficar perto, elas querem ficar longe. Mas se por algum motivo você força uma carga a ficar perto da outra, ali você estocou uma determinada energia, que nós vamos chamar de energia potencial elétrica, devido ao fato da origem dela estar no campo elétrico. Ok? O que acontece então depois que eu solto? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com a pedra. Depois que eu solto a carga, essa carga que eu trouxe para perto, ela vai ser propulsionada para longe. Certo? Bom, então, e de que forma que ela vai ser proporcionada? Ela vai receber um trabalho igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Ok? Da mesma forma como o estilingue. Agora, diferente de outros casos, no caso
da eletricidade, né? Existe também uma outra grandeza que é quase a mesma coisa, mas que é muito utilizado também, que é o chamado potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Nada mais é do que uma energia, né, potencial, aqui está o ΔU, por unidade de partícula, né, por unidade de carga, ou, em outras palavras, é a energia por unidade de carga necessária para trazer uma partícula carregada desde o infinito até um ponto P. Ok? Então aqui, no próximo slide, eu mostro isso. Certo? Então, vamos ver como isso se dá. Trabalho, se lembra? FdL. Só que F, vocês viram que é Q vezes E. Q vezes E, então, vezes isso aqui tudo, vocês viram que é igual a menos a variação de energia potencial. Certo? Está aqui. E agora, como eu defini assim, né? ΔV igual a ΔU vezes Q. Então, eu passo esse Q para cá, fica aqui ΔV. Então, olha o que acontece. Eu corto aqui, e posso, então, relacionar o potencial ao campo elétrico. Então, como que eu relaciono? Diferença de potencial, ΔV, é igual a menos, você lembra, por causa desse menos aqui, menos a integral do campo elétrico, né, dL. Ok? Então, olha que legal. Olha para essa figura aqui. Potencial maior aqui, potencial menor aqui. Certo? Então, uma partícula positiva, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Uma partícula positiva, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Por quê? Por quê? dL está aqui, né? Campo elétrico, ele está aqui. Certo? Se a carga for positiva, né? Eu tenho um E aqui, eu vou ter necessariamente, então, o VF menos o VI menor do que zero. Certo? Porque isso aqui é positivo, mas eu tenho esse sinal que é negativo. Então, isso aqui tem que ser negativo, menor do que zero. Certo? Isso implica que o V final é menor do que o V inicial. Simples assim, só passando o V para lá. Certo? Não entendi, mestre. Pensa numa carga positiva, né? Imagina, aqui eu tenho um campo elétrico, né? O campo elétrico está aqui. Vou desenhar aqui. Aqui está o campo elétrico, que é produzido por uma carga positiva. Então, a carga positiva está por aqui, ó, produzindo esse campo elétrico, né? Ela produz radial, como nós vimos, mas ao longo dessa direção, se a gente olhar ao longo dessa direção, o campo elétrico está aqui. Se eu botar uma carga positiva aqui, Qzinho, aqui eu quero dizer uma carga, na verdade a carga aqui. Se eu botar uma carga Qzinho aqui, o que vai acontecer com ela? O que vocês acham que vai acontecer? Tem uma carga Qzão aqui, se eu botar uma carga Qzinho, ela não vai seguir nessa direção, porque ela está querendo fugir da carga Qzão. Então ela vai seguir esse deslocamento, né? Que eu chamei de dl. Que é exatamente o que está desenhado aqui. Certo? Agora, onde vocês acham que está o maior potencial? Perto da carga que está produzindo o campo? Perto de quê ou longe de quê? Onde está o maior potencial? Onde que é o maior potencial quando você
tá com elástico, com estilingue? Perto assim ou mais longe? Quanto mais esticado, certo? Maior o potencial. Só que qual é a diferença no caso do campo elétrico? É que aqui, no caso do estilingue, você estica, você aumenta a força elétrica. A força elástica não aumenta? Quando você estica o elástico. No caso do campo, como é que você aumenta a força? Você lembra que a força é 1 sobre r ao quadrado? Então significa que você aumenta a força quanto mais perto você está da carga. Então, a diferença entre a força elástica e a força elétrica, nesses termos, é que quanto mais perto da fonte aqui, dessa carga Qzão, que é a fonte do campo elétrico, quanto mais próximo dela, é análogo a como se você estivesse esticando mais o elástico. Então, aqui, mais perto, potencial maior. E mais longe, né, esse ponto aqui, potencial menor. E para onde que está indo a carga? Quando eu solto ela aqui, ela está indo do maior potencial para o menor potencial. É basicamente a mesma situação como se você estivesse soltando um objeto no campo gravitacional. Ele vai do maior potencial para o menor potencial. Ok? Aqui, nesse slide, só para demonstrar que eu acho que vocês ainda não viram, né? Que independe do caminho. E vou parar por hoje, que eu acho que me alonguei um pouco. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os potenciais produzidos por alguns tipos de configurações, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre carga pontiforme, sobre dipolo, sobre distribuições contínuas de carga, ok? Bom, por hoje é só e até a próxima.